busquem a maturidade e encorajem uns aos outros. Estarmos juntos possibilita que possamos motivar uns aos outros a que cresçamos, a que busquemos cada vez mais ao Senhor. Quando estamos distantes, quando estamos afastados, perdemos o parâmetro, perdemos a motivação que encontramos uns nos outros. Eu não sei se você já teve a experiência, já passou pela experiência de fazer atividade física sozinho ou acompanhado. Como é mais fácil, como é mais motivador fazer atividade física em companhia de uma outra pessoa. Alguém que está ali, e hoje as pessoas pagam caríssimo para ter alguém do lado dizendo, vamos lá, mais um, sobe, você consegue. É claro que não é só isso que o personal faz, os personagens me perdoem, não quero menosprezar a função, mas boa parte daquilo que se ganha na figura do personal é alguém que está ali para te motivar, para te dizer, você consegue mais um, não morre não, você consegue mais uma série. O CrossFit, que é a moda da época, né, virou quase uma religião, né, eu brinco que são as testemunhas do CrossFit, porque quem começa a fazer CrossFit, começa a fazer propaganda do CrossFit. Ninguém consegue fazer CrossFit sem virar uma testemunha do CrossFit e chamar todos os amigos para que possam conhecer. Mas uma coisa que eu acho interessante no CrossFit, apesar de nunca ter participado, mas vendo as pessoas praticarem, é que existe muito essa ideia do que eles chamam de canga, é esse o termo? É aquele que está ali do lado ajudando a carregar a carga. É aquele que está ali do lado incentivando. Os exercícios são feitos em dupla, em parceria. Porque quando estamos juntos e quando nos encorajamos mutuamente, conseguimos ir mais longe, conseguimos alcançar degraus mais elevados. A caminhada da fé não é diferente. Se você está sozinho, perdido na sua solidão, é muito fácil se acomodar, porque não há parâmetro, e não há comparação, e portanto não há também uma dose de inspiração. É muito fácil se achar saudável quando você não tem ninguém mais saudável perto de você. A pessoa às vezes passa o dia todo sentado numa cadeira, mas ele fala, meu preparo físico está bom. É claro, você nunca andou com ninguém com preparo físico. Você nunca teve que correr mais do que 5 minutos. Como é que você vai ser capaz de medir se você está ou não saudável, preparado ou não fisicamente? Como é que saberemos se estamos ou não preparados espiritualmente se não temos parâmetro de comparação, se não temos alguém ao lado em quem nos inspirar, em quem nos motivar? Na carta aos Hebreus, ali no capítulo 12, o texto ali no começo, ele começa dizendo o seguinte: portanto, cercado de tão grande nuvem de testemunhas, prossigamos para o alvo. E eu acho interessante essa construção do capítulo, porque no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele faz uma lista enorme de heróis da fé, de pessoas que foram exemplos de fé. E ele cita desde de Adão aos grandes patriarcas e aquilo que todos eles desempenharam, as lutas que eles enfrentaram. Ele termina o capítulo 11 falando de gente que era tão boa, que gente que era tão notável, que ele chega a dizer que o mundo não era digno dessas pessoas. Muitos deles que, apesar de serem tão notáveis na fé, não alcançaram nesse mundo a recompensa para aquilo que fizeram, para a caminhada que desempenharam. E depois de falar de tanta gente importante, aí ele vai dizer, agora, diante dessa nuvem de testemunhas, que nuvem? Essas pessoas que ele acabou de listar no capítulo 11, tendo em mente todas essas pessoas que nos servem de exemplo, prossigamos para o alvo. Nos cercarmos de gente que venceu, de gente que cresceu, de gente que tem progredido na fé, serve de inspiração para que eu siga, para que eu prossiga, para que eu queira ir mais longe. Não é à toa que aqueles que se afastam do convívio da igreja, quase que inevitavelmente também esfriem na sua caminhada, na sua busca de fé, porque sozinhos esquecemos da caminhada e perdemos
de vista a importância da caminhada. Existe algo precioso nesse encorajamento mútuo. Jesus entendia isso, Jesus aplicou isso na caminhada com os discípulos, ensinou isso a eles até o último momento, e cada um dos seus discípulos, nos seus diversos escritos depois, continua enfatizando: encorajem-se mutuamente, caminhem juntos, e façam desse encorajamento inspiração para que vocês consigam crescer até que alcancem a maturidade.